Olá, hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2020. Você está ouvindo o episódio número 1 do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E eu sou o melhor dos três, porque eu tenho que sustentar todos eles, o Vini Cavalheiro. Então a gente vai começar esse episódio hoje apresentando o podcast, o que a gente vai falar aqui, todos os temas que a gente vai discutir. E especialmente apresentar os integrantes dessa mesa, né, composta por 3 idiotas que resolveram se juntar para falar sobre desenvolvimento, sobre segurança e sobre infraestrutura, com a experiência de cada um e com o que cada um tem de melhor, que não é muita coisa, mas talvez ajude quem está ouvindo esse podcast. Que é isso? Não pode falar assim também. A gente pretende postar todas as quartas-feiras. Pretende porque pretende, né? A gente nunca sabe se vai dar certo. A gente pretende postar todas as quartas-feiras. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas é a ideia. Se o meteoro não atingir a gente posta. Tomara que atinja. Já resolve. Eu não preciso conviver tanto com vocês. Legal, então vamos começar, né? Eu vou me apresentar primeiro, na sequência os meninos vão falar. Então, eu sou o Cássio Batista Pereira, eu sou da área de segurança da informação, mas eu venho do mercado de desenvolvimento aí de uns longos 10 anos. Então eu comecei fazendo técnica em informática, depois fiz faculdade na área de análise e desenvolvimento de sistemas, depois eu fiz pós-graduação em arquitetura de software e depois fui para me especializar na área de computação forense, que é o que eu trabalho hoje na área de aplicação, de segurança de aplicação, na verdade. Apesar de conhecer um pouquinho de parte de forense, investigação e tudo mais. Então todo o meu background de desenvolvimento me ajuda hoje a trabalhar na área de segurança de aplicação, que é para falar sobre segurança de aplicações, né? Sobre software seguro. Graças a Deus. Sobre software seguro e etc. Então é bem, como que eu posso dizer, eu consegui aproveitar tudo que eu tive de desenvolvimento, tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira, tudo que eu desenvolvi, e eu consigo aplicar hoje de uma forma, posso dizer, não tanto detalhada, né? Eu não desenvolvo tanto, mas eu consigo olhar para o código, conversar com o desenvolvedor, que é um pouquinho do que a gente propõe a falar aqui no podcast, essa integração entre os times que a gente vê muito em falta. Então eu consigo falar com o desenvolvedor, eu consigo entender código e eu tenho um viés de segurança para falar se aquilo está certo ou não está, se está correto ou não está. Então um pouquinho do meu background, eu também sou professor, eu dei aula em algumas faculdades, e agora estamos aqui produzindo conteúdo, além de vídeos, etc. Eu vou virar blogueiro. Já viu? Eu acho que é o futuro da nação. Então eu sou o Cássio, eu sou o que vai representar a segurança nesses merdas, e é isso. E nosso líder. O mais bonito. Bom, eu sou o Rodrigo Balbino, eu sou desenvolvedor, estou na área aí desde 2007, acho que 2007, foi um ano depois que comecei a faculdade. Já tem uma caminhada, boa caminhada aí. E durante esse tempo eu trabalhei já em diversas empresas, desde pequenas a grandes multinacionais. E eu sempre fui focado na área de desenvolvimento, né? Desenvolvimento web, e trabalhei como analista também. O que eu tenho a acrescentar, acho que é só a vivência mesmo, né? Não sou da área acadêmica, que nem o Cássio. E tenho bastante experiência para compartilhar. Acho que vai ser uma nova aventura aí no podcast. Legal, primeiro podcast da vida. Certo. Eu vou representar a área de desenvolvimento. Bom, não tenho muito a falar por enquanto. A área não está muito bem representada. Está muito bem representado, já teve melhores, mas é o que a gente tinha. É o que tem. É o que o orçamento deu para pagar. Boa. É a POC do Cássio. Legal, Rodrigo. Fala, Vinícius. Bom, sou Vinícius, Vini, cavalheiro, né? Sou cavalheiro sim, antes que alguém pergunte, né? Cavalheiro mesmo, eu escuto muito essa piada. Sou o mais velho de nós três aqui, tenho mais tempo de área de TI, tenho 17 anos de área de TI, né? Já passei por diversas empresas, não sou formado como Cássio, mas vim da área acadêmica também, já dei aula, certificações Microsoft na K-Solution em São Paulo. Participei de muitas atividades aí voltadas para a área de ensino de software, né? Sou da área de infraestrutura, minha vida inteira sempre pautada em infraestrutura, comecei a carreira com produtos Microsoft, hoje tenho migrado um pouco, não sou um cara totalmente de software livre, mas tenho olhado com bastante carinho esse mercado, justamente porque hoje
trabalhamos em cloud, em nuvem, né? Todo mundo hoje é da nuvem. E aí, nuvem implica em várias coisas. Você tem que saber um pouco de desenvolvimento também, né? Sei ler um código, sei conseguir debugar alguma coisa ali, alguns erros que as aplicações têm, que os desenvolvedores não veem na hora de desenvolver. Só sobe. Né? Sobe, seja o que Deus quiser, põe máquina, vamos falar muito disso, né? Questão da visão da infraestrutura em relação ao desenvolvimento. A gente sabe a pressão que é para entregar um produto, entregar um software, mas a gente de infraestrutura tem que tentar economizar em todos os cantos, né? Então tira daqui, fala de revisitar o código para ver algum looping que ele esqueceu lá, né? Aqueles looping infinitos, de 1 até 1000 em 2 vezes, carregar o processador e por aí vai, né? Estou defendendo o time de infraestrutura, sou o maior aqui também, né? 110 quilos para aguentar os outros 2 aqui. Tamo aí, vamos ver até onde vamos. Mas tá bem atípico mesmo, né? Porque normalmente a galera de TI, todo mundo é gordo, né? Todos são gordos. Os gordos são os melhores. Nós estamos fora aqui da... É que mede a senioridade. Né? Quanto mais gordo, ele é mais experiente. Mais tempo de ir em casa. Legal. Então vamos pegar esse gancho aqui, aproveitando esse primeiro episódio, falando que a gente está se apresentando e falando de experiência. Eu queria fazer uma pergunta para os colegas. Rodrigo, o que você considera a empresa ideal para trabalhar? Esse daí acho que vai do momento, viu? Acho que a empresa ideal é a que você se sente bem, tá trabalhando e se condiz com a sua vida, né? Se aquilo ali não está atrapalhando seus planos fora da empresa. E se você tá bem. Se não, cara, eu tô na empresa ideal hoje, né? Tô sossegado. Pro seu momento, né? No meu momento. Acho que vai do momento. Quanto tempo você tá? Na CVC? E podemos falar CVC? Podemos. Afinal, é nosso ganha-pão. Tá tudo público, o pessoal vai descobrir onde a gente trabalha. De alguns é o segundo ganha-pão. Acho que eu tô aqui desde 2016. Entrei para trabalhar no site, né? Sustentava o site. E depois, agora no finalzinho do último ano, eu fui para outras áreas. Para fazer mais parte de produtos, né? Então. Sim. E você, Vinícius, o que você considera a empresa ideal para trabalhar? Rapaz, considerar a empresa ideal a gente nunca vai encontrar, né? Mas entre algumas dezenas de empresas que eu já passei nessa minha carreira, aqui na CVC foi onde eu encontrei, pelo menos como carreira técnica, um dos melhores desenvolvimentos. Eu passei pela Microsoft, trabalhei num programa chamado Green Badge lá, né? Fiquei 1 ano alocado à Microsoft, vi um mundo totalmente técnico. Lá em Redmond ou aqui em São Paulo? Não sou tanto assim, né? A gente continua por aqui mesmo. Mas o problema das empresas muito grandes é você acaba se envolvendo muito em politicagem. Né? Não que dentro da CVC, com o tamanho que nós temos hoje, né, 10 empresas num grupo, não tenha, mas é muito menos. E como uma carreira técnica, eu sempre costumo falar para todo mundo que trabalha comigo ali. Nós temos uma experiência aqui, porque a CVC te abre o mundo e te escuta como técnico. Né? Então, se você sugerir uma melhor prática, sugerir alguma coisa para se trabalhar, a galera que vai ouvir, a maioria das vezes a gente adota e segue aquilo. O problema é que tu te torna eternamente pai da pica que tu assumes, mas até aí faz parte do jogo, né? A gente gosta de trabalhar com isso. Então, hoje a CVC ela se aproxima mais do que uma empresa ideal. Uma empresa que valoriza o profissional, tenta deixar ele com mais liberdade para se trabalhar e também existe a cobrança em cima para que você entregue os resultados. Óbvio, com a liberdade que você também tem que entregar resultados, porque só assim que a empresa vai crescer. Não tem outra maneira. Legal. E você, Cássio Pereira? Eu considero a empresa ideal um pouquinho do que o Rodrigo falou mesmo, é momento. Tipo, hoje eu busco mais qualidade de vida e empresa que permita eu conciliar mais minha vida pessoal do que de fato só profissional. Então, antigamente eu não estava importando onde era a empresa ou quanto pagava, eu precisava de experiência. Então, quem oferecesse emprego eu abraçava. Depois eu queria, era salário, então quem pagasse mais levava, independente de onde era. Então. Putinha. Foi o momento. E o momento hoje é o contrário. Eu não estou disposto a ir trabalhar muito longe para ganhar rios de dinheiro. Depende do rio de dinheiro, a gente vai, mas
trabalhar muito longe por conta de um pouco a mais no salário, abrir mão de estar perto da minha casa e de cuidar de algumas coisas particulares, por exemplo, esse tipo de projeto, por exemplo. Então, o meu momento é tanto mais conciliar o pessoal com o profissional do que só o profissional. Entendeu? Então, acho que o momento é importante. Até a questão das aulas também. Eu larguei mão de dar aula esse ano por conta não estava valendo a pena, tanto financeiramente quanto a tempo. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas como essas, por exemplo, como esse projeto que a gente está tocando aqui agora. Sei bem como é. Por conta de tempo, né? Você tinha que estar na faculdade, tinha que dar aula, preparar material, tal, etc. Então, e financeiramente não estava valendo a pena. Então, eu abri mão de uma grana, que querendo ou não era uma grana extra, para poder tocar umas coisas que são mais importantes para mim. Só parou de comer caviar e agora... eu parei de comer o caviar, o Elite, agora eu estou comendo o Premium. Legal. Outra pergunta para os senhores. Qual foi, talvez não precise falar os nomes, mas a pior empresa que os senhores trabalharam? A pior, assim, você pode descrever o cenário, o que foi de tão ruim, mas se quiser falar o nome para expor mesmo, pode falar. Eu falo mesmo. Eu acho que a minha empresa, a pior, acho que não foi nem na parte técnica, a parte de desenvolvimento, foi pior por como eu fui tratado como pessoa lá. Os projetos apertados, a gente fazendo hora extra, 30 horas, 35 horas, que nem um maluco lá, perdendo a vida. E no final, quando eu pedi pro cara, era um projeto, era por tempo determinado já, só que o cara falou que ia segurar, porque ele já tinha coisa, eu falei, já vou preparar que eu vou embora. Ele, não, fica aí, por favor, não vá. E quando acabou o projeto, o cara mandou embora, como eu deveria ter previsto, né? Mas como o cara pediu pra eu ficar, que não ia ter só aquele projeto. Você acabou perdendo outras oportunidades que você já tava vendo? Eu perdi. E o cara ainda no final ainda fez uma sacanagem comigo, que ele não pagou o último mês ainda que eu trabalhei, que nem um maluco lá. Eu acabei... Nossa, eu fiquei frustrado. Então foi talvez sua pior experiência? Foi experiência como pessoa, porque o projeto era um projeto bacana, que era pro governo do... Não lembro qual governo, mas é pro governo, era um projeto de... Eu vou lembrar o nome do projeto aqui. Mas era um projeto grande para desenvolver alguns módulos. Cara, foi até bacana o projeto. Que tecnologia foi a .NET? Foi a .NET. Foi a última vez que eu trabalhei com .NET. Peguei ranço! Por conta de uma experiência ruim, né? Legal. E o senhor, Vini? Já faz alguns anos que fez isso, né? Acho que tem uns 12, talvez. Cara, talvez 13. Né? Passei aos mais velhos aí que vai estar ouvindo a gente. Talvez se lembrem da Sampra Fiat, né? Era uma empresa que prometia que você ia comprar o seu Fiat através de um consórcio mirabolante, coisa... Você pagava uma merreca e já saía com o seu carro zerado Fiat. Né? Fui iludido e agora é tarde. E essa empresa, trabalhei nela por 6 meses, porque a gente chegou um belo dia lá e simplesmente estava o portão fechado da empresa. O cara levou todo o dinheiro e não pagou ninguém. Sumiu. O golpe do emprego. O golpe do emprego, né? Eu trabalhei 6 meses, botei uma boa parte da minha experiência de tecnologia. Eu tinha coisas atrasadas a receber, porque já estava 2 meses de salário. Simplesmente chegamos, o cara sumiu com o dinheiro dos clientes, mais o salário dos funcionários. Então, Sampra Fiat, os mais velhos vão lembrar disso. Né? Teve até caso de polícia na época. A triste experiência do Vini. Né? Isso foi em 2007, eu acho. 2006, algo assim. Né? Faz um bom tempo. Foi uma das piores empresas que eu já passei na minha vida. Legal. Talvez a minha pior experiência tenha sido técnica. Foi num banco, eu trabalhei em alguns bancos. Um deles eu tinha saído de uma empresa para trabalhar. Sempre trabalhei com .NET, né, nessa época. E esse banco contratou uma galera para trabalhar para desenvolver um novo portal interno e tudo mais. E eles, na entrevista, lembra que eles exigiram uma experiência absurda, conhecimento de um monte de coisa que estava surgindo ainda, nem tinha tanto no mercado, mas enfim, entrei. Quando 2, 3 meses de empresa, eu descobri que na verdade eu ia trabalhar com um legado em Webforms. No auge do MVC era para trabalhar com Webforms. Maria. E tipo assim, era o Webforms da pior forma aplicada possível, porque o problema era a tecnologia, o problema era como ela tinha sido aplicada.
Então, no fim, era só legado, e aí, assim, era Webforms, porque rodava no IS e era uma página web que no load do formulário era uma stringona gigante de JavaScript que cuspia num label. Então, por fim, era um JavaScript gigante numa string do C#, cara. Era um nojo. No auge do MVC eu tava trabalhando com ASP clássico. Então, essa talvez seja minha pior experiência, não pela tecnologia, mas pelo que foi vendido, sabe? A galera não se preocupa tanto com a pessoa, que é um pouco do que o Rodrigo falou, mas tipo assim, te contrataram com uma promessa de trabalhar com uma coisa, e quando você chegou lá, você já tinha pedido demissão do trabalho, era pra ganhar um pouco mais, então e às vezes você diminui um pouco o salário até por conta da empresa, assim. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que na verdade assim, eu não ia aprender nada, eu ia emburrecer, porque era legado muito feio, assim, e era pra ficar dando manutenção, não era nem pra migrar, nem nada, então... Talvez tenha sido a minha pior experiência, dentre outras horríveis que eu tive. A gente vai falando dos outros episódios. A gente passa por isso. Bom, legal. Qual foi o primeiro emprego de vocês? Meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi onde eu estudei, na faculdade onde eu estudei. Fiz estágio lá. De tecnologia? É. Já nasceu? Ah, não. Primeiro emprego ever. Puta, cara, já fiz de tudo na minha vida. Só não deu cu. Vale tudo, só não vale... Já vendi avó. Cara, eu fui precoce nisso daí. Eu trabalhava desde pequenininho mesmo, assim. 9 anos eu já pegava legumes, alguma coisa, já saía na rua vendendo. Foi difícil. Mas acho que formal foi na 25 de março, eu acho. Já é vendedor de 25. Lojista, já passei por McDonald's também. Mac escravo. E foi bonitinho, né? E foi desenvolvedor de sucesso. Você que tá ouvindo isso, veja só. Olha só de onde veio. O cara veio lá do McDonald's, nada de errado trabalhando no McDonald's. Não. Mas ele veio lá do McDonald's e hoje ele é... Eu acho que como o McDonald's foi fundamental mesmo pra mim, como profissional. Porque lá eu aprendi a ser ligado. Disciplina. Eu aprendi muita coisa lá que, cara, pecava como um molecão, né? Eu entrei lá, acho que eu tinha 16, 17 anos. Fiquei 1 ano ganhando R$4 a hora. Até que um dia eu vi uma menina ter que pagar pra trabalhar e eu fui embora. Bom, meu primeiro emprego, meu primeiro de tudo que eu fui remunerado pra fazer, eu trabalhava num lava-rápido de caminhão. Beleza. Rápido, não é rápido lavar um caminhão, mas era um lava-jato de caminhão. E eu passava pretinho. Eu passava o produto pretinho, não, produto de brilho no pneu. É o pretinho, é o famoso pretinho. O famoso pretinho. Eu passava o pretinho no pneu do caminhão, que é uma puta volta no pneu do caminhão, cansava. Uma garota com... E o caminhão não tem só 4 pneus, né? Com quantos anos? 12. Ou seja, o pneu do caminhão é da sua altura. Isso eu tinha uns 13, 14, por aí também. Mas aí meu primeiro emprego formal mesmo, eu fui office boy. Trabalhava registrado numa empresa de engenharia e eu era office boy. De manhã eu ficava na empresa, aprendendo as coisas lá, e à tarde ia pro banco fazer pagamento, boleto. Eu comecei como garçom de pizzaria, no bairro de casa. Isso justifica um pouquinho... Né? Um pouquinho o tamanho, né? Pizza... 90% do salário, né? Isso formal? Isso já era formal? Não foi formal. Formal mesmo. Na verdade, eu sou informal a vida inteira, né? Eu não tenho carteira assinada. A vida toda, nunca me preocupei com isso. Sempre segui a carreira de ser profissional autônomo, PJ, né? Hoje muito se fala disso. Acho que eu devo ter 3, talvez 4 registros na minha carteira e são curtos os períodos. Né? E durante um bom tempo ainda trabalhei naquele chamado CLT Flex, né? Total Flex. Ou seja, sou bem velho, isso na época a gente recebia era 30% na carteira e 70% por nota, por fora, enfim, por recibo, depende da época. E notas promissórias, né? Mas acho que o primeiro job mesmo legal que eu fui começar a ter foi ser vendedor de assinatura do Estadão. Telemarketing. Cara, uma delícia fazer isso. Vendia 4 assinaturas por dia. Você que já comprou uma assinatura do Estadão por telefone, provavelmente você já foi atendido por mim. Te vendeu. Legal. E aí, que mais perguntas? Vocês são meio novos, né? Mas o bug do milênio, acho que nenhum de vocês trabalhava. Não. Em 2000? Já tava na escola ainda. Em 2000 eu tava na escola.
Você passou? Eu estava no bug do milênio. E aí caiu os cabelos, né? Não, eu tenho bastante cabelo, então não tem como cair, né? Nesse ponto eu não sofro, né, Cássio? Não vai cair. Não, só essas entradas aí. Sempre tiveram assim. Mas já trabalhei com TI no bug do milênio, né? Então estamos em 2019, 19 anos de TI e por aí vai. Tem outro bug do milênio chegando aí. Né? Tem mais um, né? Qual? Tem um, cara, acho que é pela tecnologia de 64 bits. Que vai estar pra morrer, eu já li sobre isso, tecnologia de 64 bits, tem alguns parâmetros lá meio incorretos que podem causar falhas no endereçamento de memória. Mas a gente vê parâmetro incorreto causando problemas. Que né? Não existe. Uma pergunta para os senhores, para a gente ir encaminhando para o final do episódio aqui. O que levou vocês a escolher a carreira de TI? Vocês caíram aqui por acaso? Vocês escolheram isso? Falaram pra mim que dava dinheiro. O pai mandou? Alguém me contou que dava dinheiro. A gente veio por causa disso. Eu acreditei, né? Já vi um cara de educação física trabalhando na área e o cara não conseguia fazer nada, porque o negócio dele, ele falou que o sonho dele era educação física, ele gostava disso, e falaram que dava dinheiro, o cara começou a bater teclado lá e não saía nada. E eu acho que ele saiu da área também, porque ele era muito ruim. Cara, eu sempre fui apaixonado, sempre, eu era fissurado por computador, eu gostava muito de matemática também, de física, e daí eu procurei um curso que fosse essa cara aí, que tivesse computador, física. Quantos anos isso você tinha? Isso desde moleque, acho que um pouco antes de sair da escola, eu começou a ter programas do governo, né, os Infocentro, porque na época ainda o computador não era tão acessível assim. Telecentro, né? Telecentro. Então. Eu fui instrutor de Telecentro, mas eu me cadastrei como instrutor sem nunca ter visto no computador. E era a forma de eu chegar perto de um computador. E daí quando eu comecei a ensinar a galerinha lá, as molecadas a mexer no computador, fui aprendendo junto, né, porque nunca tinha visto. E daí, aí uma vez eu baixei um VBzinho, um Telecentro, e fiz uma calculadora. Cara, Visual Basic? Visual Basic. Eu acho que eu levei uma semana. Orgasmo. Nossa, mas eu saí lá achando que eu era o Bill Gates da vida. Porra, e foi muito bacana. Aí foi aí que você gostou mais de programação. Sim, e quis seguir na área de desenvolvimento. Então, na verdade não foi uma decisão a área de desenvolvimento. Assim que eu entrei, o primeiro estágio, né, na faculdade, quando eu comecei a fazer ciência da computação, e daí eu era um dos melhores alunos lá, e veio o coordenador do curso e me chamou para trabalhar na faculdade. Aí eu comecei dando suporte ao usuário, depois suporte de hardware, cara, fazer de tudo um pouco na área. E daí quando ele foi me colocando em várias areazinhas. Meio que um trainee, né? E daí ele chegou e falou, cara, você é programador. Você é um garoto de programa. E me colocou lá pra trabalhar com a VPL, mano, da TOTS. Mas que difícil, aquele não tinha documentação, não tinha suporte, tinha nada. E os caras que estavam lá também, provavelmente era recém entrado na área também, né? Os caras não manjavam muito. Então, a DVPL era a linguagem de microsiga, né? Era microsiga. Microsiga. E tinha o outro que era o ABAP, que é do ABAP é do SAP. Legal. E daí, cara, depois que eu comecei a programar mesmo, que eu vi, porque eu ficava pensando, caramba, eu vou para banco de dados, vou para programação, vou para infra. É um leque gigante, né, a área de TI. E eu tinha muita dúvida. Aí daí, quando esse professor me colocou lá, cara, ele que meio que definiu a minha programação. Ele viu que você tinha aptidão para aquilo, gostava daquilo. Eu gostava de muitas coisas, mas eu nunca me dedicava tanto quanto a programação. Assim. E dali pra frente eu só saía pra programação. Se bem que a programação é 10% do negócio, né, que você faz, mas é analista do que... Exato, você tem que ter análise de negócio, toda aquela coisa que a gente aprende na faculdade, que eu não terminei até hoje. Legal. Mas conta aí, Vini, o que te levou pro TI? Pra infraestrutura, especificamente? Já falei, me falaram que dava dinheiro, eu acreditei. Não, eu sempre fui fissurado por componentes eletrônicos, né? Não estudei eletrônica, não fiz nenhuma carreira técnica nesse sentido, né? Mas desde criança sempre desmontava os brinquedos de pilha que eu ganhava e remontava eles de novo só para conhecer como que era por dentro, como funcionava. Sempre fui muito curioso. E aí
obviamente, isso era a década de 90. Década de 90 era mais difícil ainda ter computador. Esse Balbino não foi difícil, imagina uma década anterior. Quem que faz O meu primeiro computador eu comprei em 99, quando eu estava trabalhando já com vendas de Estadão. Aí eu consegui pagar em 3 prestações de R$350, né? Porque eu comprei usado de um amigo meu. Era uma máquina excelente, tinha 8 MB de memória Edo, né? 2 GB de HD e um processador Pentium MMX. Nossa. Vocês veem como é velho. Monitor CRT. O problema é, o cara morava em Santo Amaro, eu morava na Zona Leste, então o frete ficou barato, né? Eu ainda tive que buscar de algum jeito. Mas foi legal, foi uma puta experiência. Logo depois disso, eu comecei na Santa Efigênia em 99. Mesmo, né? Larguei a área de vendas que vi que não tava dando muito lá essas coisas. Fui pra Santa Efigênia em 99. Trampei lá, foi aí que eu ouvi falar do tal do bug do milênio. Comecei a trabalhar em suporte remoto da antiga UOL, discador UOL, né? E aí que a gente viu o bug do milênio durante o processo do discador. E aí depois de 2000, eu entrei na Safra Fiat, fiquei lá os 6 meses, né? Tomei aquele chabu daquele tamanho, aí fui para uma empresa de eventos. E aí continuei a carreira de TI, sempre focado em infraestrutura, criando servidores. Aí comecei a conhecer um pouco mais da área de desenvolvimento nessa empresa de eventos, né? A gente montava todo o credenciamento de eventos. Então viajei boa parte do Brasil por essa empresa. E continuei a carreira de desenvolvimento, né? Continuei a carreira desenvolvendo minha carreira de TI. Foi quando entrei numa parceira de ensino, Microsoft, que eu conheci o mundo de certificações. E aí, K-Solution? Não, entrei na New Horizon, que na época era a maior empresa de ensino da Microsoft do mundo, né? Então ela tinha vários locais do mundo. No Brasil ela era pequenininha, a K-Solution é um monstro aqui dentro, né, do país, rivalizando com ela só a Gurin Treinamento, que é mesmo a BBF Biz, que era a antiga Abraço Figueiredo, já não tem mais o mesmo poderio que já teve antes, né? Mas foi na New Horizon onde eu tirei minha primeira certificação Microsoft em 2007, e aí depois disso fui conquistando diversos títulos Microsoft, né, ao longo da carreira. Então virei MCSE do Windows 2003, MCIT Pro do Windows 2008, que aí renomeou. Depois voltei para o MCSE no 2012, tenho certificações de servidores de Exchange, mensageria. Me tornei especialista em serviço de diretório e de mensageria. E aí isso me trouxe, né, de volta a CVC, porque passei a primeira vez aqui em 2011, também com serviço de diretório. E continuei a carreira hoje, já deixando um pouco de lado o mundo Microsoft, olhando o mundo da AWS, o mundo do Azure também, que é um pouco da Microsoft, mas mais voltado para essa área de cloud hoje em dia, deixando um pouco de lado os produtos direto. Legal. Eu comecei na verdade, eu acho que eu sempre decidi o que eu ia fazer, porque eu sempre gostei, como o Rodrigo falou, né? Desde pequeno eu sempre gostei de computador e essas coisas, né? Tecnologia e tal na época. E nos meus 14, 15 anos eu gostava de manutenção, desmontar máquina, fiz curso, essas coisas, cabeamento, mexi com cabeamento estruturado. Mas aí... Inclusive, isso foi minha primeira certificação em 2000, Cabin Furukawa. Mas aí eu comecei, quando eu fui fazer curso técnico em 2007, acho, quando eu saí do colégio, e o curso técnico tinha a matéria de programação, algoritmos, né, aprender algoritmos, tal, Portugal, lá, aquelas coisas. E já tinha que ver Java, C Sharp e VB6, e Visual Basic, VB6 na época. E aí eu vi programação, cara, falei, é isso que eu quero. Me apaixonei, tipo, gostei muito, sim. E desde então comecei a trabalhar com desenvolvimento, e foram 10 anos. Só que paralelo a tudo isso, eu sempre curti muito a questão do hacking, invasão de sistemas, quebra das coisas, tipo de esse mercado, né? Entender como que é. E aí eu fui conhecer a parte de segurança da informação e cybersecurity, na verdade. E aí eu descobri que é outro leque gigante, né? Igual o Rodrigo falou, no TI já é um leque gigante, você tem um monte de área, um monte de coisa pra você fazer. Em segurança é a mesma coisa. É tanto que eu estudei forense, a parte de investigação, mas por ter conhecimento com desenvolvimento, eu trabalho com desenvolvimento seguro. Então é o que eu hoje estou mais dedicado, né? Aprendendo também e tudo mais, mas
Eu acho que segurança sempre teve paralelo comigo, por mais que eu nunca tenha trabalhado com segurança, foi sempre desenvolvimento mesmo. Mas aí quando eu comecei a fazer curso de pentest, né, invasão de sistemas, até a questão de proteção, né, como você proteger o seu software, os seus sistemas, etc. E até entender o que está em risco, né, para se proteger, não necessariamente proteger os softwares da empresa, etc. E aí eu comecei a ficar mais fascinado ainda com isso. E aí foi onde resolvi dedicar para a área de segurança, que é o que eu faço hoje. Mas eu brinco que desde moleque, assim, eu gostava de computador, eu queria meu primeiro computador, eu saí do colégio da escola sabendo que eu ia fazer o curso técnico em informática, eu sabia que eu ia trabalhar na área de computação, né, informática, assim, na época, mas não o que especificamente. Mas quando eu vi programação a primeira vez que eu gostei, e segurança também, cara, acho que sempre caminhou comigo, acho que hoje eu só virei a chavinha, né, só consegui virar a chavinha. Mas como o Vini falou, a gente fez um monte de coisa na vida, né? Meu pai tem bar, então eu já fui chapeiro, balconista, limpa chão. Eu me sinto mais seguro. Então a gente acaba fazendo um monte de coisa e coisas que agregam para nossa carreira, né? Eu brinco que eu sou muito ansioso. Então a ansiedade na época que eu era chapeiro ajudava muito, porque eu ficava preocupado se o pedido do cara estava saindo ou não. Então eu não perdia pedido. Poucas pessoas, cadê meu pedido? A minha ansiedade me ajudou a ficar olhando o pedido de cada um que estava ali. Então ajudava. Hoje, para desenvolver, já não ajuda tanto. Você precisa ter um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de calma. Então acho que foi isso. Essa foi um pouquinho da minha carreira, como é que eu cheguei até aqui. Bom, então esse foi o episódio número 1 do nosso DevSecOps Podcast, onde você ouviu sobre... A gente se apresentou, falou sobre o podcast, o que a gente vai falar aqui toda semana para vocês. A gente contou um pouquinho da nossa experiência, de onde cada um veio, para onde cada um vai. E a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. Tchau. Tchau. Goodbye.